Olá, amados! Deus abençoe! Como é que vocês estão aí? Então, você já leu sua Bíblia hoje? Já abriu aí para esse devocional maravilhoso, essa maratona maravilhosa? Vamos continuar, né? A alegria do Senhor é a nossa força. E hoje nós estamos já em Gênesis 32 e Gênesis 33. É uma história muito linda, né? Já é a história de Jacó. E ele aqui já tem prosperado, ele já tem ganho muito dinheiro junto com seu tio. Ele já casou com as duas esposas, né? A Raquel e Lia. E ele agora está sendo tocado por Deus para fazer um caminho de volta. E você sabe, ele tinha aquela treta com o irmão dele, o Esaú. Ele foi favorecido pela mãe para enganar o irmão. O pai liberou a bênção, ele vai até o tio e ali ele prospera muito mesmo. Ele chega a enriquecer tanto que os próprios primos, né, ficam irados com ele porque ele está muito rico. E eles falam para o pai, esse nosso primo vai tomar tudo, né? E o tio decide ali desfazer aquilo com ele. E é o tempo que Jacó retrocede para fazer esse caminho de volta, que eu chamo de o caminho da reconciliação. E quando você lê essa história, você acaba descobrindo que Deus realmente te chamou, me chamou para nós termos o exercício desse ministério. Lá em 2 Coríntios 5, 18, diz que tudo provém de Deus, que estava reconciliando o mundo consigo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, o maior ministério que podemos exercer é o ministério de perdão, é o ministério de relacionarmos bem com as pessoas, perdoarmos e sermos perdoados. Eu quero aqui com você repartir esse texto e eu gostaria aqui de mostrar aqui só uma parte onde a volta dele nesse caminho, ele para no lugar que é o lugar parada obrigatória. Eu chamo esse lugar de parada obrigatória. Todos que estão fazendo o caminho de volta para reconciliar com alguém, para pedir perdão, para seguir em paz, né? Hebreus diz, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ele ainda continua nesse mesmo texto de Hebreus, ele diz, e para que não haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Você quer ficar perturbado, então mantenha a amargura, não faz caminho de volta e não perdoa. Você vai ver uma perturbação terrível de dentro para fora, é uma pressão horrível. E aqui ele faz essa parada no versículo 22 de Gênesis 32, ele diz assim, naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres e as suas servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passarem aquele ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó, porém, ficou sozinho. Olha só. Existem lutas em nossas vidas para que a gente cumpra esse ministério de reconciliação, faça esse caminho de volta, que haverá necessidade de você ficar só. É algo seu, pessoal, entre você e Deus. Deus é um Deus muito pessoal, principalmente quando Ele quer tratar algumas questões passadas em nossa vida, né? Ele precisa que nós tenhamos essa disposição de estarmos só. Ele passou os servos, passou a família. Lembra ali quando o Abraão foi com o Isaac para sacrificá-lo? Então, a obediência dele ali, eu lembro de ter mencionado, né? A obediência, ela é secreta. O resultado dessa obediência é que se manifesta no público. Ele disse para os servos dele, fiquem aqui, eu e o menino vamos subir. E havendo adorado, voltaremos. Aqui também Jacó aprendeu isso, é algo que vem de uma geração. Existem coisas que só se resolvem no secreto. Você e Deus, não precisa de público.
precisa de intimidade, de algo pessoal. Deus é um Deus de singularidade. Deus muitas vezes faz coisas no plural, mas em algumas ocasiões Ele manifesta cura no singular. É só você e Ele. Não sei o que você está enfrentando, não sei qual é a sua luta, mas eu quero dizer para você, diante dessa reflexão, Deus está te chamando para reconciliação, Deus está chamando para fazer o caminho de volta, perdoar aquela pessoa que você feriu, trabalhar essa questão do perdão mais de perto, com alguém, talvez da sua parentela, alguém do seu círculo íntimo. Talvez você é um daqueles homens divorciados que viveu uma vida tão dura lá atrás com aquela esposa que você não aguentou e teve que abrir mão, e agora sentimentos de culpa depois que você entregou a vida para Jesus. O inimigo quer trazer sentimentos de culpa e você está se sentindo mal. Eu quero trazer esperança para o teu coração nessa manhã, dizendo, assim como Jacó lutou nesse momento singular, ele e Deus, e ele encontrou alívio e perdão, né? O texto continua e ele luta com Deus, se agarra com Deus, e Deus pergunta para ele, no versículo 27 diz, então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, eu me chamo Jacó, eu sou o trapaceiro, o enganador, o suplantador. Muito embora, é como se ele estivesse dizendo para Deus, muito embora eu tenha conquistado riquezas, recursos, olha só, eu tive a noite inteira transportando coisas para o outro lado do Val de Jaboque, muita riqueza, mas eu sou um homem vazio, eu carrego uma identidade que tem um peso de culpa, que tem o peso de um engano, que tem o peso de suplantação. Eu preciso mudar isso. E Deus, você sabe a história, Deus fala para ele, tu não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, pois tu lutaste como príncipe com o próprio Deus. E a Bíblia diz que Deus toca na coxa de Jacó e ele sai dali mancando, com o quadril arrebentado, né? E puxando do lado da perna. E a Bíblia diz que ele ficou com essa marca para o resto da sua vida. Sabe o que isso diz para mim e para você? Quando um homem e uma mulher está disposto a fazer o caminho de volta, abrir mão do seu orgulho, das suas prepotências e arrogância, Deus então faz uma marca no caráter dele. E quem olhar para aquele homem que se dispôs a fazer isso, vai dizer, esse homem esteve com Deus, esse homem carrega os traços, né? Paulo dizia, eu trago no meu corpo as marcas, as chagas de Cristo. E ele ainda dizia, quanto ao mais ninguém me moleste, pois eu trago em mim as marcas de Cristo. Uau, que texto lindo, que meditação tão poderosa. A gente poderia continuar, né, seguindo mais, mas eu preciso que você me acompanhe em Salmo 25. Nosso dia hoje está contido com o Salmo 25 também, que é um salmo de lamento. Ele é um salmo de Davi e ele está clamando pelo auxílio. E ele vai externar aí, né, seus lamentos. Tem hora que Davi é aquele posto de serenidade, pessoa calma, confiante, mas tem hora que as angústias e as tribulações do dia, elas estão tão fortes que elas refletem em oração de lamento. Quantos de nós já não tivemos esse momento onde nos lamentamos, né? Fazendo aquilo uma oração, dizendo, Deus, se o Senhor não fizer nada, eu não sei o que será de mim, porque está pesado o meu fardo. E Deus não fica aborrecido quando você faz essa oração de lamento. Só deixando bem claro para você que lamento é diferente de murmuração. O murmurador, ele não quer mudança. O murmurador, ele não tem expectativa e não tem ânimo. Diferente de alguém que está fazendo uma oração de lamento. O lamento é um externo de um peso interior que o homem não está dando conta. Então ele recorre para quem? Para o Criador, para aquele que sabe como lidar. O próprio Jesus disse, olha, no mundo vocês terão aflições, tenham de bom ânimo, eu venci o mundo.
Então ele nos encoraja a ter bom ânimo, a não ser um homem de duplo ânimo. O murmurador é um homem de duplo ânimo, que Tiago vai falar e dizendo: homem de duplo ânimo, não obtens nada de Deus, porque é como as ondas do mar, vão e voltam e só gera espuma. Tiago ainda diz mais que esse homem é como uma nuvem que não tem água, se gaba de grandes projetos, mas no fundo não tem nada. Não é o caso aqui de Davi. Olha só aqui o que ele diz: não seja eu envergonhado, versículo 2, nem exultem sobre mim os meus inimigos. No versículo 1 ele diz: a ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus, eu estou expondo a minha alma, eu estou desnudando a minha alma só para ti. Mas eu quero dizer, não deixa eu ser exposto. Um dos maiores medos de Davi era ser exposto diante do inimigo, perder as batalhas para o inimigo. No versículo 4 ele diz: faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na vereda da justiça, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. Lembra-te, ele diz no 6, das tuas misericórdias e das tuas bondades. Olha, Davi é um lamentador clássico, né? Ele queixa-se para Deus, ele traz à memória algumas coisas que Deus promete sobre o caráter dele. Esse é o nosso Davi. Ah, que Davi tremendo, que homem segundo o coração de Deus, né? Aí eu quero que você me acompanhe em Lucas, lá o relato do médico, Lucas 19. Tem aí, eu quero pelo menos pontuar duas histórias muito interessantes. A primeira delas é o Zaqueu, aquele publicano, cobrador de imposto, que Lucas faz questão de relatar. Esse cobrador de imposto, um homem baixinho, né, de estatura baixa, ele quer tanto, não sei o que foi que despertou a curiosidade dele para querer encontrar Jesus. Mas você sabe da extravagância que ele faz, da exposição que ele se submete em subir em uma árvore chamada sicômoro, né? E essa árvore dizem que é muito espinhosa, mas ele não preocupou com isso, não preocupou com o vexame, com a vergonha, trilhou esse caminho, subiu uma árvore chamada sicômoro, e Jesus, olhando aquilo, disse: eis aqui, eu desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então, para nós fecharmos aqui esse tempo de meditação, que o tempo já extrapolou, eu queria assim dizer para você: seja extravagante nos seus momentos com Deus. Seja extravagante nos seus cultos de celebração. Seja extravagante no seu life grupo. Seja extravagante com os seus discípulos. Seja extravagante com sua família e principalmente com essa mulher que está aí ao seu lado, sua auxiliadora. Seja extravagante para o Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, querido. Um beijo no seu coração. Ama a sua vida. Só lembrando você, não esquece de curtir cada um desses vídeos, deixar seu comentário e repassar, né? Enviar para os seus amigos. O nosso alvo primordial, sim, é cumprir a leitura, é ser edificado pelo Espírito, mas acima de tudo, que esse vídeo alcance milhares e milhares de pessoas. Deus abençoe, ama a sua vida, fica na paz.